Amados, eu queria, por favor, ler com vocês Jó capítulo 42, verso 1 ao verso 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisa que são maravilhosa demais para mim. É coisa que eu não conhecia. Disseste: escuta, porque vou falar e farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mais uma vez, oremos. Senhor, nos colocamos em tua doce presença para te pedir a iluminação, o discernimento do teu Espírito Santo. Peço, Senhor, que verdadeiramente tu trates ao nosso coração nesta noite e que nós possamos ser cativos à voz do teu Espírito e nos dispormos não meramente a ouvir, mas a viver a tua palavra na sua essência, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, podem sentar. Esse texto, por si só, ele é um texto muito batido, muito lido, muito relido. Por N vezes, vocês já ouviram alguém pregar, eu já preguei por N vezes nesse texto. Mas eu vejo sempre a necessidade de nós revermos conceitos fundamentais no cristianismo, na vida cristã. E não basta meramente eu conhecer o texto, eu pregar o texto, mas sobretudo eu e você tem que viver o texto. Amém? E esse texto realmente trata dos dilemas existenciais do grande patriarca Jó, né? Jó, que foi um dos caras mais provados, das personagens mais conflitantes na Escritura Sagrada. Jó é aquele indivíduo que, como vocês bem sabem, perdeu absolutamente tudo. O que restou de Jó foi chaga, um caco para se coçar e coisa desse tipo, né? E aí Jó, no desenrolar da sua narrativa, no último capítulo, como nós bem sabemos, já no fechar, nos apagar das luzes, ele chega a essa conclusão tão pertinente para as nossas vidas. E aí eu queria, a partir da leitura de Jó, como vocês bem sabem, uma leitura que envolve a característica de literatura de sabedoria, não é? Que tem as suas particularidades dentro dos moldes literários, mas assim, eu não quero me prender a princípio de conhecimento meramente estético. Eu gosto de ser muito mais prático, mais pragmático nas minhas falas, nos meus sermões, e é a partir daí que eu queria pensar com você justamente que é de Deus, é dele o querer e o efetuar. O querer não está no homem. Nós, de forma errônea, achamos que nós temos a capacidade de nós mesmos de querer alguma coisa. A gente bate no peito e diz: eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nunca esqueça que o querer do homem é um querer limitado. Ah, pastor, por que o homem é tão limitado? Porque simplesmente o homem é falho, o homem é carne, o homem é pó, o homem é cinza, o homem não é nada. Quem de fato tem unicamente o querer? Quem tem o querer é aquele que fez os céus e a terra. Quem de fato tem a soberania plena em suas mãos é somente Ele. Mas essa fala, essa narrativa, ela mexe, ela é algo que nós repudiamos, porque nós insistimos em querer manobrar as nossas ações, a nossa própria vida. E eu sempre compreendo uma coisa: ou a vida, ela está sendo regida pelos ditames da casualidade, ou a vida em si está regida pela a soberania de um Senhor
autoexistente. E à luz da Escritura, e à luz da própria lógica, eu entendo que a vida não é regida pela casualidade. Nós, meu amado, muitas vezes fazemos de tudo para não acontecer uma coisa, e a coisa acontece. Em dado momento nós fazemos tudo para de fato acontecer, e ela não acontece, e vice-versa. Isso mostra que eu e você, nós juntos, não temos absolutamente domínio sobre nada. Você lembra quando a palavra do Senhor disse: porque vocês estão ansiosos pela vossa vida? Vocês não podem acrescentar um côvado, ou seja, um antebraço, que vai do cotovelo ao dedo da mão. Nós não podemos absolutamente acrescentar nada, mas nós achamos, na nossa percepção errônea, nós achamos que nós temos a capacidade de prolongar a vida. Ou não? Mas mais do que nunca nós estamos enxergando o quanto nós não conseguimos prolongar absolutamente nada. E aí eu quero que você entenda que é dele o querer e o efetuar. Você pode gostar ou deixar de gostar, mas é Deus que de fato tem o querer. E Ele não só tem o querer, Ele tem o efetuar. Mas nem por isso, sendo Deus dotado do querer e do efetuar, não isenta o homem das suas responsabilidades e suas decisões. O homem não é meramente um boneco nas mãos de um Deus soberano, não. O homem não é um homem programado, mas é lógico que no dilema, na guerra, no conflito entre o querer do Criador e da criatura, é lógico, não tem que discutir, que há de prevalecer o querer do Criador. E eu fico pensando quantas pessoas não compreendem isso. E nesse conflito cósmico, o que está em jogo, de fato, não é uma coisa secundária, mas algo primária. Por quê? Porque quem de fato tem a última palavra, Ele é o Criador, Ele é Deus. E se eu de fato tenho a última palavra, isso significa que eu reduzo Deus a homem e eu me torno Deus no lugar do próprio Deus. E é justamente esse é o grande conflito desde os primórdios. O homem querer simplesmente ser Deus. E aí eu volto a dizer essa verdade primária. É dele o querer e o efetuar. Se existe uma coisa que eu queria que você fixasse em sua mente e saísse hoje convicto, diga comigo, é dele o querer e o efetuar. Se eu colocar em prática simplesmente essa frase, muitas das minhas confusões mentais, muitas das minhas inquietudes, há de fato ter uma certa paralisação, porque eu vou entender que eu não posso fazer absolutamente nada fora desse querer e desse efetuar de Deus. Eu vou lutar sim, eu vou trabalhar sim, eu vou estudar sim, eu vou guerrear sim, eu vou batalhar, projetar, sonhar sim. E a Bíblia manda sempre fazer isso, mas nunca esquecer que é de Deus a última palavra, é de Deus o ponto final na minha e na tua história. E diante de tudo isso, Jó chega a essa conclusão, chega a essa culminância, compreendendo, porque Deus, por ser Deus o Todo-Poderoso, o seu querer é irrevogável. As coisas de Deus não é uma coisa como eu fico vendo as aberrações em evangelho que eu vi por muitos anos. Você aceita Jesus, aí vai lá, no dia que você aceita Jesus, o anjo vai lá, assina o seu nome no livro da vida. Aí você se afasta da igreja, o anjo vai lá, apaga. Aí você volta no outro dia, o anjo acende.
Aí você se desvia no carnaval, aí o anjo volta a apagar, aí você volta para a igreja por causa de uma enfermidade, ele volta a acender, aí vem um São João e você pula novamente. Meu querido, isso não é o evangelho que eu creio. O evangelho que eu creio é um evangelho eterno. O evangelho que nós cremos é o evangelho de um Deus que diz e está dito. Um evangelho que de fato nós cremos é um evangelho que de fato tudo que ele diz, que ele projeta, há de acontecer mediante aquilo que ele designou, porque de fato é dele o querer e o efetuar. Nós achamos que será a vacina, nós achamos que serão as precauções e que devemos tomar as precauções, sim. Ou não? Claro que sim, a máscara necessária, o álcool gel necessário, a imunização necessária, o distanciamento dentro dos parâmetros necessários. Agora eu quero dizer a você que Deus na sua eternidade já havia marcado o primeiro coronavírus e o último coronavírus. E não vai ser eu e você que há de alterar isso, aquilo, do maior, do macro ao micro. Deus tem domínio sobre tudo. E aí Jó nos ensina, meu amado, porque por Deus ser todo poderoso, o seu querer é irrevogável. Ele diz aqui no verso 2, olha, bem sei que tudo podes. Olha como é forte esse verso, olha como é profundo, onde ele diz, eu conheço, eu entendo que tu podes tudo. Que tudo está dentro do teu controle. Eu sei que tu és todo poderoso. Eu sei que tu és autoexistente. Eu sei que tu podes tudo. E aí eu faço uma pergunta: será que você crê e vive crendo piamente que Deus pode tudo? Que Deus pode restaurar o casamento, que Deus pode fazer milagre, que Deus pode fazer o impossível acontecer. Amém, amados? E aí não é simplesmente eu crer, eu pregar que Deus pode tudo, mas viver na intensidade que Deus pode tudo. Porque muitas vezes nós temos uma percepção, uma visão, uma cosmovisão que Deus pode tudo, mas nós não vivemos dentro dessa visão. Quando os crentes dizem, eu creio no milagre, eu creio na providência, eu creio na ação de Deus, mas ele na sua vida diária, ele não tem a experiência alguma de dizer assim, Deus fez algo na minha vida. Eu dei esse passo de fé, eu não tinha nada, eu não tinha perspectiva absolutamente para nada, porque é aquilo que eu sempre digo a vocês. Nas minhas caminhadas ministeriais, todas as coisas que eu faço dentro da igreja, é dentro de uma perspectiva de fé. E aí nunca mando ninguém fazer isso, mas eu digo que eu entendo que o crente tem que ter suas experiências com Deus. Vai ter ocasião que você vai entender que Deus não simplesmente pode tudo no discurso, mas na sua vida diária. E aí Jó, diante das aflições que passou, dos dilemas que passou, dos conflitos que passou, dos embates que passou, ele diz, eu sei, Senhor, que tu podes tudo. E aí eu volto a perguntar, não a Jó porque já partiu, mas a Nailson, mas a mim mesmo, mas a cada um de vocês, a você que está do outro lado, você crê que Deus pode tudo? Pode fazer milagre, pode abrir porta de emprego, pode fazer salvação. Você crê verdadeiramente que Deus pode tudo? E aí ele não fica simplesmente nessa instância, mas ele diz, olha, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha a beleza disso, eles, além de saber que tudo tu podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos que Deus tem para mim, para você, nenhum vai cair por terra. Aquilo que Deus já projetou na eternidade, já está marcado, meu amado, o ponto de partida e o ponto de chegada. Nada há de acontecer fora do querer e do efetuar de Deus. A palavra do Senhor reitera essa verdade lá em
Número 23, 19 e 20, eu queria rapidinho que nós só atentássemos para esse verso de número 23, 19 e 20, diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que tendo ele prometido não fará? Tendo ele falado não cumprirá? Eis que eu recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, e eu não posso revogar. É linda essa passagem, é profunda essa passagem, onde Balaque, de fato, tenta ludibriar Balaão, tenta comprar Balaão, para trazer a maldição sobre Israel, mas ele disse, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que ele havia prometido e não fará? Deus havia feito uma promessa ao patriarca Abraão, que voltou-se para Isaac e Jacó, e consequentemente a sua descendência. Ele disse, olha, Deus havia prometido e não fará, Deus havia falado e não cumprirá. Deus não é homem frágil não, fraco, débil, mas Deus é Deus. Se existe uma coisa que Deus cumpre é com a palavra dele. Deus não é fiel, a Bíblia diz ainda que nós somos fiéis, ele continuou fiel. Fiel para com quê? Para com a sua palavra. As coisas de Deus é feito em decreto, e os decretos de Deus são irrevogáveis. Por isso que Deus deixa bem claro aqui, ele prometeu, ele fará, ele de fato está falando, ele cumprirá. E quem somos nós? Servos dos decretos de Deus. Por isso Balaão deixou bem claro, eis que eu recebi uma ordem. Ordem para quê? Para abençoar. E se ele abençoou, eu não posso revogar. Sabe quem é que te abençoa? Não sou eu, é ele. É porque alguém não gosta de mim e não vai ter a bênção. Não, se Deus afeiçoou-se de você, se acoube a Deus na sua graça e misericórdia te abençoar, quem é o homem para revogar? Mas pastor, Deus quer me abençoar, mas alguém jogou um catimbó em mim, mas alguém está com um olho grande, pode secar os olhos, pode jogar o catimbó onde danado for, mas eu quero dizer uma coisa a você, se Deus tem algo na minha e na tua vida, as coisas de Deus são irrevogáveis. Muitas vezes nós tememos em dado momento, muito mais as afrontas do inimigo. Olha as qualidades de crente, estão muito mais confiantes nos decretos do homem. Olha a pandemia, aí mal a pandemia chega, é porque tem a variante A, B, C, D, H, e está chegando aqui, vai sair por ali. Eu quero dizer que a variante existe com certeza, mas quem manda em variante, em pandemia, quem manda em economia, não sou eu e você, é Ele. E aí, meu amado, se Deus tem uma bênção para mim neste ano, se Deus tem algo para você em determinado momento e lugar, quem é o homem para revogar? Porque eu não tenho merecimento, e quem tem? E se você tiver desmantelado, se eu tiver desmantelado fora do desígnio de Deus, Deus coloca eu no prumo, Deus faz com que as circunstâncias venham a convergir, e Ele há de cumprir, por aquilo que Ele prometeu, por aquilo que de fato Ele de fato, o querer dEle, e sobretudo, o designar e o efetuar dEle. E aí, querendo você ou não acreditar nisso, aquilo que você está agoniado agora, que está ansioso agora, que está com a gastrite a mil, preocupado com uma coisa, eu quero dizer, para Deus a coisa já aconteceu. As coisas de Deus são atemporal, as coisas de Deus não tem passado, não tem presente e não terá futuro. Deus é o agora. Assim, é aquilo que nós estamos nos consumindo. Deus, por que se consumir? Não, porque eu não sei se eu vou comer amanhã, se eu vou vestir. Descansa é hoje, porque Deus na sua eternidade, tudo está nas suas soberanas mãos. Se existe um povo que não era para ser ansioso, eram os crentes, sabia disso? Se existe um povo que não era para ter sentimento de inquietude, era nós. Porque ainda que a terra se abale, ainda que haja toda sorte de miséria, existe um Deus no comando e diz, olha, tem um rio que leva à cidade do Altíssimo.
nós não estamos no acaso, nós estamos no domínio do Senhor soberano. Amém, amados? Portanto, compreenda e entenda que Ele pode tudo e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado, aniquilado, anulado, porque o que Deus disse, está dito. O que Deus falou, está falado. E é por aí que a gente tem que caminhar. Amém? Outra verdade que eu queria trazer à tona com vocês é que toda a nossa experiência é insignificante diante da supremacia divina. Atende para mim o verso 3, por favor. Diz assim, olha: tu perguntastes, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Repita comigo: falei o que não entendia. Quantas pessoas falam de experiências que ele nunca passou essa experiência? Aí ele diz, Jó disse, olha, eu falei de coisas que não entendia, eu falei de coisas que não conhecia. E olha que um homem experiente, olha o que o homem passou nas aflições da vida, mas ele conclui a sua fala, dizendo, olha, eu, Senhor, diante de Ti, eu não entendo é nada. E o maior problema da gente é que nós queremos compreender as complexidades da vida, e muitas vezes a vida, Deus não nos dá resposta. Sabia disso? Eu quero entender isso, eu quero entender porque aquilo. Você não é chamado para compreender, você é chamado para obedecer. Olha, Jó queria saber isso e aquilo, e aí eu digo aqui a você, vamos nós dizer, Senhor, eu não estou entendendo, eu quero obedecer. Eu não sei para onde tu estás me levando, eu só sei de uma coisa, que tu és um guia de primeira, onde eu vou chegar é o melhor lugar que tu tens para a minha vida. Me faz lembrar de um episódio em que um garoto entrou no navio com seu pai que era capitão, estava lá, tudo bem maravilha, e simplesmente começou a haver uma grande tempestade, e o pai pegou o garoto, botou no porão do navio, disse, descansa aqui meu filho, que eu vou lá para cima, comandar o navio. E aí a tempestade terrível, e depois que a tempestade passou, o pai simplesmente chegou diante do garoto, disse, teve medo? Ele disse, não. Por que você não teve medo, meu filho? Porque eu sabia quem estava no comando. Eu quero dizer que o meu vento, a tua e a nossa tempestade é muito grande. Tempestade essa que nós não temos explicação, mas eu quero dizer uma coisa, eu tenho uma convicção piamente, clara, nítida, eu sei quem está no comando. Ele está no comando da minha e da tua vida. Amém, amados? Por isso que Jó deixa bem claro, ele diz, eu falei do que não entendia. E volta a dizer, você muitas vezes não está entendendo o dia de hoje. Em dado momento, Jesus chegou dentro dos discípulos, o que eu faço hoje, não compreenderás hoje, entenderás amanhã. Tem coisa que Deus faz e nem explicação dá a mim a você, porque Ele é Senhor. Só que eu quero saber a explicação disso, eu quero saber por que fulano morreu, porque está vivo, eu quero saber porque essa porta abriu, deixou de abrir. Deus diz, ó, não tem explicação. Deus, eu quero uma resposta. Deus faz, sou eu o Senhor do universo. Sou eu Deus que de fato tenho o querer e o efetuar. É fácil descansar no meio do vendaval? Claro que não é fácil, porque nós queremos agir, nós queremos o domínio, nós queremos estar no comando de tudo isso. Vou eu dizer a você, você não tem comando de nada, quebra-se as velas. Lembra da história daquela episódio em que Paulo estava no navio, vela quebrou, casco quebrou, nada sobrou a não ser uns cacos do barco, mas todas as almas foram salvas como Deus designou. Eu quero dizer, o teu navio pode até quebrar, a balsa, o iate, a canoa, mas Deus continua dizendo, eu sou Deus. Você pode não estar entendendo, e não é para entender muitas vezes. Você é chamado a dizer, Senhor, não estou a entender,
mas eu quero obedecer. Amém? Meus queridos, por fim, as experiências vindas de Deus nos proporcionam mais intimidade com Ele. Sabe o que é que Deus quer? Que você saia do campo das ideias, do campo da teoria, e venha ter experiência com Ele. Amém? O verso 5 diz, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Eu te conhecia só de ouvir, eu estava só no mundo das ideias, no ideal, mas agora eu estou no mundo do real. Há uma diferença entre o ideal e o real. E aqui o Senhor deixa bem claro, olha, para Jó, olha Jó, entenda uma coisa, tu me compreendia, tu tinha uma perspectiva só de ouvir falar, que eu era, que eu fazia, só ouvir, mas tu agora vais me ver. Veja a marcação do tempo, agora. Há uma divisão entre o ontem, mas o agora Jó estava o quê? Vendo. Não é ver literalmente, mas a ideia do ver é a ideia de ter a experiência. Você não vai ver literalmente Deus, você tem que ver as experiências de Deus. Você tem que ver o prover de Deus, os milagres de Deus, a ação de Deus. É isso, meu amado, que nós devemos pulsar em nosso coração. É sair das instâncias da letra fria de uma teologia e viver experiências profundas com Deus. Amém? Agora, isso resulta em quê? Em dores. Isso resulta em quê? Em marcas. Isso resulta em diversas coisas que de fato dói em nossa alma e nosso corpo. Mas aí, essa experiência será marcante, que a cada instante você vai entender, você não tem comando de nada. Tudo Ele comanda. Porque só Ele é Deus. Amém, amados? Por fim, encerro dentro da perspectiva de que os embates da vida nos faz perceber nos faz perceber o quanto estamos presos no querer e no efetuar de Deus. Vamos lá juntos? Os embates da vida nos faz perceber o quanto estamos presos no querer e no efetuar de Deus. No entanto, é difícil para o ego do homem admitir que não tem controle de nada. Porém, o servo do Senhor entende piamente que tudo foi feito por meio dele e para ele. Amém? É necessário nós caminharmos por aqui, pela ideia de que os embates da vida nos faz perceber o quanto estamos presos no querer e no efetuar de Deus. No entanto, é difícil para o ego do homem admitir que não tem controle de nada. Porém, eu e você, servo do Senhor, entende piamente que tudo foi feito por meio dele e para ele. Amém? Se coloque de pé, por favor. Feche seus olhos. Você que está do outro lado também, quiser orar conosco, te convido a descansar toda a tua ansiedade nos pés do Senhor. Espírito do Deus vivo, estamos nessa noite a te louvar de coração, porque entendemos claramente que tu és o Deus que tem o comando do universo. Cada parte mais imensa, mais densa, da extremidade desse universo, tu tens o comando. A barreira mais longínqua, tu tens o comando. O lugar mais perto, o átomo menor, a partícula mais incapaz de ser
dividida, Tu comandas, Senhor. Tu comandas, Deus. Tu és soberano, verdadeiramente Tu és soberano, porque não existe outro igual a Ti. Tu és único. E diante da Tua singularidade, diante da Tua exclusividade, eu quero aprender a descansar em Ti. Descansar em Ti. Aprender a descansar em Ti. Aprender a saber que Tu és o Deus da igreja, que Tu és o Deus do universo, que Tu és o Deus realmente que simplesmente não comanda as tramas, mas Tu escrevesse a história. É o querer e o efetuar de acordo com a Tua soberana vontade. Vontade essa que muitas vezes eu não compreendo. E muitas vezes eu quero compreender. Mas eu quero, Senhor, na voz do Teu Espírito, quero aprender a obedecer. Encerro te louvando por tudo, te pedindo que Tu visites cada lar arruinado, cada lar enlutado aqui em Sumé, cada casa, Senhor, assolada pelas dores, cada família arruinada pelo filho nas drogas, pelo chefe de família, dominado por toda sorte de pecado, de promiscuidade, de toda sorte de alcoolismo. Orar por esse Brasil, orar pela América Latina, orar pelos 5 continentes, que a igreja seja levantada com ousadia espiritual, como a noiva do Cordeiro, como um exército do Deus vivo, que crê que existe um Deus no comando de tudo. Nos faz descansar em Ti, em meio ao vendaval, nos faz ter paz e paz de espírito, em nome de Jesus. Ainda de pé.